Os jogadores do Internacional tiveram folga nesta segunda-feira. Se reapresentam na terça, onde começam a preparação para enfrentar o Galo Mineiro no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, as repercussões do Grenal ainda acontecem. Algumas flautas do Inter direcionadas ao Grêmio e um episódio que acabou sendo denunciado na saída dos jogadores do Grêmio do gramado. O goleiro Kaique teria arremessado uma bola de esparadrapo contra um torcedor de 11 anos de idade. O jogador gremista se manifestou após uma nota que foi feita pelo Internacional a respeito do episódio. A gente fala também a respeito do pedido de D'Alessandro, que foi atendido por Rafael Santos Borré no momento do gol que decidiu o último clássico Grenal. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 21 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre a folga dos jogadores do Internacional, que, de novo, não trabalharam no CT Parque Gigante, porque a reapresentação acontece nessa terça-feira para dar início à preparação visando o jogo contra o Galo Mineiro. Partida importante do Inter pelo Campeonato Brasileiro, onde o objetivo é encostar no G4. O Inter tem uma sequência agora de 2 jogos que são fundamentais para o objetivo de chegar ao G4, que são os jogos contra o Galo Mineiro e o jogo contra o Flamengo. Tudo isso no sábado e na outra quarta-feira. E agora o Inter descansou 2 dias e vai ir para essa sequência de 2 jogos duros e importantes, tá? O Grenal ainda repercute. Em meio à folga, obviamente, do Internacional, a chave ela não foi completamente virada. O Inter, por exemplo, realiza ainda postagens tocando flauta, tocando corneta em cima do rival pelo fato de ter vencido mais um clássico Grenal. E a corneta desta segunda-feira envolve a apresentação de um torcedor de 79 anos. E nesse vídeo, o torcedor fala que já viu muita coisa, já viu o estádio Beira-Rio ser construído, viu o Octa Gaúcho, viu o Campeonato Brasileiro de 75, viu o Inter ser bicampeão da Libertadores, viu o Inter ser campeão do mundo, mas não viu ainda o Inter perder a hegemonia em grenais, a superioridade em vitórias de clássicos grenais, que já completam 79 anos. E aí o Inter fez um vídeo institucional exaltando isso. A curiosidade é que esse vídeo teve a curtida de Roger Machado, que está sendo envolvido, está entrando em meio a essas situações de flauta, de corneta. A gente falou ontem sobre a foto que o Roger postou, onde no fundo está o Valdomiro com os dizeres o maior 7 do Sul. E agora o Roger curte também essa postagem da superioridade do Inter em relação ao Clássico Grenal. Tudo isso pimentas, temperos da rivalidade que teve mais um capítulo ao longo deste final de semana, tá? Um outro ponto do Clássico Grenal que ainda repercute é o gol do Borré. E aí tem um fato curioso que gerou repercussão nas redes sociais nos últimos dias, que foi a explicação de porquê o Borré comemorou imitando um saci. Ele faz o gol no Grenal, imita um saci diante do torcedor e faz aquela comemoração tradicional da saudação militar. E aí o Borré, de bater continência, o Borré, ele recebeu essa ideia do D'Alessandro. Lá naquele podcast que o D'Alessandro apresentava e que recebeu o Rafael Santos Borré, o D'Alessandro brincou com ele e disse: cara, tem um jogador colombiano da história do Internacional que tu conhece, que é o Renteria, que comemorava imitando um saci. Quando fizer um gol, imita um saci. E obviamente o D'Alessandro conversava sobre isso no vestiário também com o Rafael Borré. Pô, imita um saci, imita um saci. É a ideia do D'Alessandro. E o Borré prometeu que imitaria o saci. E imitou o saci num gol decisivo de Clássico Grenal, depois batendo a continência e cumprindo a promessa que havia sido feita ao D'Alessandro. Um último episódio em relação ao Clássico Grenal, que ainda repercute, teve um episódio, na verdade, nesta segunda-feira. O Inter lançou uma nota para denunciar uma suposta agressão que teria acontecido de um jogador do Grêmio contra um torcedor de 11 anos de idade. E depois essa história ela ficou pública. O Kaique, goleiro do Grêmio,
ele arremessou uma bolinha de esparadrapo na torcida. E aí ele atingiu uma criança de 11 anos. Obviamente que não machucou, é uma bolinha, enfim, de esparadrapo, que é um material absolutamente leve. Mas este caso gerou um boletim de ocorrência e gerou uma nota do Internacional que afirmou estar acompanhando as investigações da Polícia Civil a respeito do caso a partir do momento em que foi registrado um boletim de ocorrência. E o goleiro do Grêmio, o próprio Kaique, se manifestou. Em suas redes sociais, ele publicou um vídeo pedindo desculpas, admitindo o erro de ter arremessado uma bolinha de esparadrapo para a torcida. Disse que, obviamente, não viu que acertou em uma criança, obviamente também sabia que não iria machucar, ele não classifica o episódio como uma agressão, mas admite o erro, que errou em jogar a bolinha de esparadrapo na torcida. Diz que conversou com a família da criança, onde pediu desculpas e pediu desculpas publicamente a respeito deste caso. Mais um episódio do Grenal que ainda repercute e que rendeu ao longo desta segunda-feira, tá? Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Alexandro Bernabei, lateral esquerdo titular do Inter, que vem caindo nas graças do torcedor e que tem o seu contrato se encerrando no final dessa temporada. E o Inter quer renovar o contrato, e mais do que isso, o Inter tem muito otimismo quanto à renovação contratual de Alexandro Bernabei. Entende que é um jogador que, pelo desejo dele de permanecer no Inter, já consegue avançar alguns pontos junto ao clube dele lá na Escócia, que é o Celtic, para poder praticamente garantir que ele esteja aqui no ano que vem. A tendência é de uma renovação de empréstimo, mas eu falei no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira, é só checar aqui no canal e conferir. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desta terça-feira, onde a gente vai ter jogos válidos pela Libertadores da América. Atlético Mineiro e River Plate jogam. Odd do Galo, 2,28. Empate, 2,83. River 3,8. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!